Existe algo que os vendedores de maior sucesso da história nunca te contaram. Não é sorte, não é carisma, não é ter as palavras perfeitas. É um segredo que foi transmitido em códigos ocultos ao longo dos séculos, e o mais chocante é que a maioria das pessoas o ignora. Se você já sentiu que o sucesso financeiro é apenas para alguns escolhidos, que trabalha duro, mas não vê resultados, ou que o medo da rejeição está te paralisando, esta mensagem mudará sua forma de pensar para sempre. Porque hoje, vou revelar os princípios que tornaram a FIDO o maior vendedor do mundo, princípios que estão na Bíblia desde o início dos tempos e que poucos sabem como aplicar. Se você os seguir, eles não mudarão apenas sua mentalidade, mas também sua realidade. Mas há um detalhe importante: um desses princípios é o mais poderoso de todos, e sem ele, nenhum dos outros funcionará. Então, fique até o final, porque descobri-lo pode ser a diferença entre permanecer onde você está e entrar em uma nova fase de sucesso em sua vida. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder mais conteúdos como este, porque o que você está prestes a aprender abrirá seus olhos de uma forma que você nunca imaginou. Segredo número 1: o fracasso jamais derrotará a pessoa que possui determinação suficiente. O caminho para o sucesso nunca é uma linha reta. Afid, aquele jovem inexperiente com grandes sonhos, mas sem recursos, enfrentou sua primeira missão: vender um único manto em Belém. O que parecia simples rapidamente se transformou em uma série de rejeições. Ele bateu em portas, tentou convencer as pessoas, mas só recebeu negativas. A frustração e a dúvida o atingiram a cada não que ouvia. Isso já aconteceu com você? Aquela sensação de que, por mais que você tente, as coisas simplesmente não avançam? Mas aqui está a chave: o fracasso não é o fim, mas parte do processo. Afid poderia ter desistido no primeiro dia, voltado de mãos vazias e se conformado com a vida de um simples cuidador de camelôs. No entanto, ele se lembrou das palavras de seu mestre: o fracasso jamais conquistará uma pessoa cuja determinação seja forte o suficiente. Então, ele tomou a decisão que mudaria sua vida: continuar, apesar de tudo. E o que a Bíblia nos diz sobre isso? Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, de Provérbios 24:16. Veja a história de José, vendido como escravo, traído, esquecido na prisão, mas ele nunca desistiu. E no final, Deus o levantou para ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Deus honra aqueles que persistem. Então, se você já pensou em desistir porque as portas não se abrem, lembre-se disto: cada não te aproxima do sim certo. Afid não sabia que suas rejeições o estavam treinando para o sucesso. O mesmo está acontecendo com você. O fracasso não é o inimigo, a falta de persistência é. Agora, se você quer aprender mais sobre como desenvolver hábitos de sucesso e a mentalidade de milionários, recomendo que assista à playlist Hábitos de Milionários. Lá você descobrirá princípios que complementam o que vimos aqui e que podem acelerar seu caminho para o sucesso. Não perca! Segredo número 2: você deve dominar o medo para alcançar o sucesso. O medo é um ladrão silencioso. Afid, após ter enfrentado várias rejeições em Belém, percebeu que seu maior inimigo não eram as portas fechadas ou as negativas, era o medo que ele sentia antes mesmo de tentar. Ele parava em frente a cada casa, com o coração acelerado, e uma pergunta se repetia em sua mente: e se eles me rejeitarem de novo? Talvez algo semelhante tenha acontecido com você.
Você sabe o que tem que fazer, mas uma voz em sua cabeça sussurra: e se eu fracassar? O problema é que o medo nos paralisa. A filha hesitava em bater nas portas, falava com insegurança e, sem perceber, transmitia essa falta de confiança para seus potenciais clientes. Até que ele entendeu algo poderoso: o medo não desaparece antes de você agir, mas depois. Então, ele tomou uma decisão: avançar apesar do medo. A cada tentativa, sua confiança crescia, e o que antes parecia impossível se tornou natural. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. De 2 Timóteo 1:7. Veja Moisés. Ele tinha medo de falar diante do faraó, mas Deus o respaldou. O medo desapareceu antes de ele agir? Não. Mas quando ele obedeceu, o poder de Deus se manifestou. A fé conquista o medo. Então, o que você fará? A filha entendeu que o medo não é um sinal para parar, mas uma oportunidade para crescer. Cada vez que você enfrenta seus medos, você dá mais um passo em direção à vitória. Aqueles que alcançam o sucesso não são os que nunca sentem medo, mas os que não deixam o medo detê-los. Segredo número 3. Tenha fé no processo e continue avançando. O caminho para o sucesso está cheio de momentos de dúvida. A Fid, após dias inteiros sem vender nada, começou a se perguntar se ele realmente tinha o que era preciso para ter sucesso. Ele via outros vendedores fechando negócios com facilidade, enquanto ele só acumulava rejeições. A comparação o atormentava. Ele pensava: talvez eu não seja tão bom quanto eles. Talvez isso não seja para mim. E assim como acontece com muitos, ele estava prestes a desistir. Mas é aqui que o verdadeiro teste começa: continuar mesmo quando você não vê resultados. A Fid lembrou-se de um ensinamento-chave de seu mestre: caminhe com fé, mesmo quando ainda não consegue ver o caminho. Ele decidiu ignorar o sentimento de fracasso e continuar batendo em portas. Cada não o estava preparando para o sim certo. A cada tentativa, ele aprimorava seu discurso, entendia melhor seus clientes e se tornava um vendedor melhor. O sucesso não é uma questão de talento, mas de resiliência. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. De 2 Coríntios 5:7. Abraão deixou sua terra sem saber para onde ia, mas confiava que Deus tinha um plano. O processo nem sempre é claro, mas a fé te leva à recompensa. Se a Fid tivesse desistido antes de ver resultados, ele nunca teria se tornado o maior vendedor. O mesmo acontece com você. O sucesso não se constrói em um dia, mas a cada dia que você continua avançando, você o está construindo. Segredo número 4. O trabalho duro supera o talento natural. A Fid observava outros vendedores e notava algo frustrante. Parecia que eles haviam nascido com o dom de vender, enquanto ele tinha que trabalhar o dobro e ainda não alcançava os mesmos resultados. Ele começou a acreditar que nunca chegaria ao nível deles. Já aconteceu com você de ver alguém fazer algo com facilidade e sentir que, por mais que tente, nunca estará à altura? A comparação é uma armadilha perigosa que pode fazer você duvidar do seu próprio potencial. Mas a Fid logo entendeu que aqueles grandes vendedores não nasceram com esse talento. Eles se tornaram especialistas através da prática constante. Seu sucesso não foi um golpe de sorte, mas o resultado de anos de experiência, tentativa e erro. O esforço consistente supera o talento não trabalhado. Então, a Fid tomou uma decisão: em vez de se comparar com os outros,
começou a competir consigo mesmo, melhorando um pouco a cada dia. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, de Colossenses 3:23. Veja Davi. Antes de ser rei, ele passou anos cuidando de ovelhas e aperfeiçoando sua habilidade com a funda. Ele não se tornou um líder da noite para o dia, mas com trabalho duro e preparação diária. Se Davi tivesse esperado até se sentir pronto, ele nunca teria alcançado sucesso nas vendas. O mesmo acontece com você. Cada pequeno esforço te aproxima de dominar sua arte. O talento pode te dar uma vantagem inicial, mas apenas a disciplina te levará à linha de chegada. Se você está passando por dificuldades financeiras ou qualquer outra situação em sua vida, deixe seu pedido de oração nos comentários. Temos visto Deus transformar vidas e acreditamos que Ele pode fazer o mesmo por você. Estamos aqui para te apoiar em fé. Segredo número 5. Sirva primeiro, e o sucesso chegará como consequência. Agora que entendemos que o trabalho constante é a base do sucesso, surge uma pergunta importante: como fazemos as pessoas confiarem no que oferecemos? Davi pensava que vender era apenas uma questão de falar bem e fechar negócios rapidamente, mas algo não se encaixava. Ele percebeu que, por mais que insistisse, muitas pessoas simplesmente o ignoravam. Ele se perguntava: por que eles querem comprar se o que ofereço é bom? Com o tempo, ele entendeu algo crucial: o verdadeiro sucesso vem de convencer, mas de servir. Davi observou os vendedores de maior sucesso e notou que eles não tentavam forçar uma venda. Eles ajudavam as pessoas a ver o valor do produto em suas vidas. Em vez de apenas falar sobre as características do manto, ele começou a ouvir seus clientes, a entender suas necessidades e a mostrar como seu produto poderia ser útil para eles. A chave era dar primeiro, sem esperar nada em troca. O maior entre vocês será seu servo, de Mateus 23:11. Veja Jesus, o maior líder da história. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele lavou os pés de seus discípulos, curou os enfermos e deu sem esperar nada em troca. Davi entendeu que o segredo dos grandes vendedores é agir com generosidade, ajudando antes de receber. O mesmo acontece em nossas vidas. Muitas vezes, focamos no que queremos alcançar, mas esquecemos que o sucesso é um resultado do que damos aos outros. Quando você serve com um coração genuíno, a abundância vem como uma consequência natural. Agora, eu te convido a declarar isto nos comentários: eu sirvo com excelência, e a prosperidade vem para minha vida. Ao escrever, você estará reafirmando este princípio em sua vida. A forma como você dá determina o que você recebe. Segredo número 6. A generosidade traz prosperidade. Davi havia lutado muito para melhorar suas habilidades, e depois de tanto esforço, finalmente tinha um manto pronto para vender. Ele sabia que tinha que fechar aquela venda a todo custo, porque isso provaria que ele estava progredindo. Mas algo inesperado aconteceu. Ao entrar em uma caverna, ele encontrou um casal com um bebê recém-nascido, tremendo de frio. Eles eram pobres, não tinham como pagá-lo, mas a necessidade deles era evidente. Sua mente entrou em conflito. Se eu lhes der este manto, volto de mãos vazias. Como vou explicar este fracasso? Seu mestre esperava resultados, e ele mesmo havia prometido que desta vez faria uma venda. Mas em seu coração, ele sentiu que tinha que agir com generosidade. Então, contra toda lógica, ele envolveu a criança no manto e o deu à mãe. Foi um ato de fé.
Há quem dê generosamente, e vê suas riquezas se multiplicarem, de Provérbios 11h24. Veja a história de Salomão. Quando Deus lhe ofereceu qualquer coisa, ele pediu riquezas, mais sabedoria. E o que aconteceu? Deus lhe deu sabedoria, mas também riquezas como ninguém antes. A filha entendeu que, quando damos com o coração certo, a provisão retorna multiplicada. A generosidade é uma perda, mas um investimento. Poucos dias depois daquele ato, a vida de Afid começou a mudar de maneiras que ele nunca imaginou. O que parecia um fracasso era, na verdade, o começo de seu verdadeiro sucesso nas vendas. Deus sempre recompensa aquele que dá sem esperar nada em troca. E o mesmo pode acontecer com você. Segredo número 7. Seja paciente. O sucesso não acontece da noite para o dia. Afid era impaciente. Ele havia trabalhado duro, aprendido a conquistar o medo, a servir com excelência e agir com generosidade. Mas ele ainda via grandes resultados. Ele se perguntava se estava realmente no caminho certo. Ele via outros terem sucesso mais rápido, e isso o enchia de dúvida. Já aconteceu com você de colocar todo o seu esforço em algo e sentir que os frutos demoram muito a aparecer? Mas seu mestre lhe deu uma grande lição: o tempo é um aliado, não um inimigo. Cada esforço que você faz hoje é uma semente que dará frutos amanhã. Afid começou a notar que, embora ainda não visse grandes resultados, a cada dia ele era um vendedor melhor do que no dia anterior. Cada rejeição, cada tentativa, cada conversa com um cliente o estava preparando para o sucesso. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. De Isaías 42:31. Veja Noé. Ele passou anos construindo a arca sem ver uma única gota de chuva. Muitos o chamavam de louco, mas ele sabia que o cumprimento da promessa exigia tempo. E quando o tempo chegou, tudo valeu a pena. O mesmo acontece em nossas vidas. Vivemos em um mundo que nos acostumou à gratificação instantânea, mas as verdadeiras conquistas exigem tempo e consistência. Afid descobriu que a paciência e a persistência eram tão importantes quanto qualquer outra habilidade. Se você continuar plantando, a colheita virá em seu tempo perfeito. Segredo número 8. Acredite que você pode, e você conseguirá. Afid havia aprendido muito em sua jornada, mas ainda havia algo segurando. Ele continuava a duvidar de si mesmo. Apesar de melhorar a cada dia, ter mais confiança e entender o processo, aquela voz ainda aparecia em sua mente, dizendo-lhe: e se eu nunca me tornar um grande vendedor? Muitas vezes, antes mesmo de falar com um cliente, ele já se autossabotava com pensamentos de derrota. Mas seu mestre o confrontou com uma grande verdade: se você duvida de si mesmo, como espera que os outros confiem em você? Aquela frase o abalou. Ele entendeu que sua mentalidade estava determinando seus resultados. A partir daquele momento, ele decidiu agir como se já fosse um vendedor de sucesso. Ele mudou sua postura, sua forma de falar e a maneira como se via. E então, algo incrível aconteceu. Sua realidade começou a se transformar. Tudo é possível àquele que crê, de Marcos 9:23. Veja a história de Pedro. Ele andou sobre as águas enquanto acreditava que podia fazê-lo. Mas quando duvidou, ele afundou. Não foi a água que o deteve, mas sua falta de fé. Nossa mente é nossa maior barreira ou nosso maior aliado. Se Afid não tivesse mudado sua forma de pensar, ele nunca teria se tornado o maior vendedor.
O mesmo acontece com você. O sucesso não começa no que você faz, mas no que você acredita. Quando você começa a agir com a convicção de que vai conseguir, o mundo ao seu redor começa a se ajustar a essa realidade. O primeiro passo para o sucesso é acreditar que é possível. Segredo número 9. A gratidão multiplica as bênçãos. No início de sua jornada, Afid reclamava constantemente. Ele se lamentava das rejeições, das dificuldades, de quanto lhe custava avançar. Toda vez que algo não saía como ele esperava, sua mente se enchia de frustração. Ele sentia que o mundo estava contra ele e que nunca alcançaria o sucesso. Já aconteceu com você de só ver os problemas e não perceber as oportunidades que tem à sua frente? Um dia, seu mestre lhe disse algo que mudaria sua mentalidade para sempre: aquele que é grato pelo pouco receberá muito. Afid começou a perceber que, embora não tivesse tudo o que queria, ele tinha o que precisava para continuar. Cada rejeição era uma lição, cada tentativa era uma oportunidade, cada dia era uma nova possibilidade. Em vez de reclamar do que faltava, ele começou a agradecer pelo que tinha. Deem graças em todas as circunstâncias, de 1 Tessalonicenses 5:18. Veja Jesus. Antes de multiplicar os pães e os peixes, a primeira coisa que ele fez foi dar graças. A gratidão é um princípio de abundância. Quando você é grato, sua mente muda, sua energia muda e sua vida começa a se transformar. Afid notou que, quanto mais agradecia, mais oportunidades surgiam. As portas que antes pareciam fechadas começaram a se abrir. E o mesmo pode acontecer com você. Se, em vez de focar no que falta, você começar a valorizar o que já tem, atrairá mais bênçãos para a sua vida. A gratidão é a chave que abre a porta da prosperidade. Segredo número 10. Compartilhe seu conhecimento para deixar um legado. Após anos de aprendizado e crescimento, Afid havia alcançado o sucesso. Ele se tornou o maior vendedor, acumulou riqueza e sabedoria. Mas algo dentro dele lhe dizia que sua missão ainda não estava completa. Ele se perguntou: de que adianta tudo o que aprendi se não o compartilhar com os outros? Ele entendeu que a verdadeira grandeza não está no que acumulamos, mas no que deixamos para as próximas gerações. Seu mestre lhe havia confiado um tesouro inestimável, os pergaminhos com os segredos do sucesso. Mas havia uma condição: ele não poderia compartilhá-los até encontrar alguém que realmente precisasse deles. Afid entendeu que seu propósito ia além de sua própria prosperidade. Sua missão era ensinar os outros para que eles também pudessem alcançar a abundância. O sucesso sem impacto é vazio. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, de Mateus 28:19. Veja a história de Paulo. Ele não apenas viveu para pregar, mas deixou cartas e instruções para que a mensagem continuasse a transformar vidas muito depois de sua partida. O verdadeiro legado não é o que você alcança, mas o que você inspira nos outros. Afid descobriu que a maior recompensa não era a sua riqueza, mas o impacto que ele poderia gerar ao compartilhar seu conhecimento. E o mesmo acontece com você. Se você aprendeu algo que pode ajudar os outros, guarde para si. Compartilhe, ensine, guie, porque a verdadeira prosperidade se mede nas vidas que você transforma. Agora que você conhece os segredos que tornaram Afid o maior vendedor do mundo, percebe que o sucesso não é uma questão de sorte, mas de aplicar princípios que estiveram na Bíblia todo esse tempo. O fracasso, o medo, a paciência, a fé, a gratidão e a generosidade não são apenas conceitos,
são chaves que abrem portas de abundância. Mas há algo importante: não basta conhecê-los, é preciso vivê-los. Olhe para a sua vida hoje. Qual princípio você precisa aplicar com mais força? Talvez superar o medo, talvez ser mais consistente. Declare-o em fé e escreva nos comentários: eu ando em fé, aplico os princípios de Deus para prosperar. Ao fazer isso, você está ativando um compromisso consigo mesmo e com Deus. Não se esqueça de deixar seu pedido de oração nos comentários. Estaremos orando por você e acreditando em um mover de Deus em sua vida. Mas isso não termina aqui. Para aprender como aplicar esses princípios no seu dia a dia e desenvolver hábitos que te levarão a outro nível, assista agora à playlist Hábitos de Milionários. Lá você encontrará ensinamentos que completarão o que aprendeu hoje e te ajudarão a acelerar seu caminho para o sucesso. Se este vídeo te trouxe valor, inscreva-se agora mesmo e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Ative as notificações para continuar aprendendo sobre como a Bíblia revela os segredos do sucesso e da prosperidade. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida.